No Ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre o meio ambiente, desmatamento e queimadas no Brasil. Dados do IBAMA mostram que a área queimada no Pantanal já passou de 2.300.000 alqueires somente nesse ano. A Amazônia também está sofrendo. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, entre agosto de 2019 e junho de 2020, houve um aumento de 34% nos alertas de desmatamento no bioma em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar do aumento das queimadas e do desmatamento, Jair Bolsonaro afirmou que durante um evento na Paraíba, na última semana, de que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o Ivo Poleto, filósofo e cientista social dedicado à educação popular. Ele é assessor nacional do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Carlos Durigan, geógrafo e diretor da Associação de Conservação da Vida Silvestre. Também você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Grady, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do Observatório do Terceiro Setor, com a Júlia Pereira, e a participação do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Ivo, bom dia, Carlos, e bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Essa insensibilidade do governo federal em relação ao que está acontecendo no Brasil, em relação ao meio ambiente e às queimadas, revelam o quê, Franklin? Revela, acho, um sentimento de falta de brasilidade, antes de mais nada, porque não defende uma das principais riquezas do nosso país, e demonstra também um comprometimento com os setores da economia brasileira que não estão nem aí para o meio ambiente. Tá? O governo federal, a gente vê claramente que ele está aliado com a chamada bancada BBB, do boi, da bala e da Bíblia. Tá? E esse tipo de atitude mostra exatamente isso, né? Que ele não está nem aí para o meio ambiente, querendo destruir a Pantanal, a Amazônia, para quê? Para a implantação de grandes áreas de extensão para o desenvolvimento da agropecuária. Bom dia, Ivo Poleto. Seja bem-vindo ao Observatório na Brasil Atual. Bom dia, é um prazer estar com você e com os seus ouvintes. Ivo, como é que o país sai desta situação? Bom, primeiro nós temos que trabalhar para que a população se dê conta que ela está enredada no que hoje de manhã eu escrevi e até gravei para um programa de rádio de âmbito nacional, que nós estamos no reino da mentira. Nós estamos absolutamente sendo trabalhados para permanecer no engano, para permanecer na obscuridade, para que a gente não se dê conta do que está acontecendo. Então, nós temos um governo empenhado de forma clara, assim eu digo até desavergonhada, no sentido de tentar tapar o sol com a peneira, dizendo para o mundo todo que todas as informações que temos, informações que vêm inclusive de satélites, informações que são imagens transmitidas, elas seriam mentiras. Então, o governo é que é o detentor da única verdade, como disse o Bolsonaro lá no Mato Grosso, depois de ter arremetido com o seu avião por causa da fumaça, por causa das queimadas intensas que afetam aquela região. Aí ele diz, tem alguns incêndios, mas são feitos normalmente, são os pequenos agricultores que colocam fogo para poder queimar o pasto para depois... E diz que não tem nenhum tipo de problema. Pelo contrário, o Brasil é o país que mais e melhor conserva o meio ambiente. Aliás, deixa eu concluir essa primeira frase que eu estou dizendo, esse primeiro pensamento.
querendo colocar para o ministro, que é general e é responsável, inclusive, pela questão de informações para o governo, que crime de lesa pátria, quem está cometendo são eles, com as mentiras que ficam passando para os brasileiros e brasileiras e tentando também convencer o mundo. Agora, não é a PIB, não é a articulação dos povos indígenas do Brasil, como acusaram hoje, de ontem para hoje. Esses não estão cometendo crime de lesa pátria, estão tentando defender a vida dos povos indígenas abandonados pelo governo nessa pandemia e também estão tentando defender a vida de toda a biodiversidade da floresta. Agora eu quero ouvir o Carlos Dorigan. O Carlos, você é diretor da Associação de Conservação da Vida Silvestre. O que mais preocupa a associação nesse momento em relação ao que está acontecendo no Brasil e principalmente no Amazonas? Você que fala direto de Manaus. Oi, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, nós estamos vivendo isso que o Ivo coloca, é a realidade, sabe? Parece que nós estamos vivendo em dois mundos, né? O mundo real, onde nós enfrentamos problemas de diversas ordens, né? Sociais, ambientais, econômicas. Temos a pandemia, né? Que está aí em curso, e outros problemas sanitários, né? Que graçam a região. E nós temos um mundo surreal, né? Bizarro, mentiroso, que é propagado pelo governo. É a primeira vez na história, desde criança, eu lembro, mesmo durante o governo militar, né, a ditadura, que foi um período muito triste, nós víamos que o que acontecia, as agências governamentais, quando um problema aparecia, sempre houve essa mobilização para enfrentar o problema. O que acontece com esse governo agora é que ele tenta jogar os problemas para debaixo do tapete, esconder e deturpar a realidade, né? Então, assim, o grande problema que nós vivemos hoje aqui, nós estamos enfrentando mais um ano de muitas queimadas, desmatamento em alta, né? O desmatamento nunca deixou de cair, né? Ele diminuiu a taxa, mas ele não para, né? Ao longo de toda a história de ocupação da Amazônia nos últimos 50 anos, nós temos um contínuo, né, dessa frente de desmatamento, com taxas menores ou maiores, né, conforme o ano. Mas o que está acontecendo agora é uma retomada do processo de aumento do acumulado do desmatamento. Então, nós estamos saindo dos 20% de Amazônia desmatada para um número maior, né? E o alerta científico nos coloca que a partir dos 40% de perda de floresta, nós vamos ter aquele momento de não retorno, né? Mas para quem vive na Amazônia, a semana passada mesmo eu participei de uma discussão onde colegas estão colocando que há setores na Amazônia que já não é mais Amazônia, que nós temos aí uma transformação do bioma amazônico em bioma savânico, né? Ou, digamos, mais próximo do cerrado, mudando inclusive a média de temperatura e regime de chuvas. Nós temos já setores da Amazônia com aumento da temperatura entre 1,5 grau e 2 graus. Então, assim, é um processo que está nos levando a um cenário catastrófico, né, do ponto de vista continental, porque a Amazônia não é só Brasil, né, em primeiro lugar, e a Amazônia não só serve o Brasil com serviços ecossistêmicos, ela serve o planeta, né, com mobilização de massas de ar, com formação de nuvens de chuva. Então, isso o problema que a gente está vivendo sob uma gestão mentirosa e que foge do problema, né? Então, ela não tenta resolver o problema que é colocado para ela. Essa gestão, ela simplesmente nega o problema, né? Como se isso fosse um problema, como se os nossos problemas aqui fossem plantados ou fossem marketing negativo para o Brasil. Ô, Carlos... Né? Então, a gente vive uma situação complicada. Como a associação que você é diretor e as várias organizações da sociedade civil aí do Amazonas
o que elas têm feito para se contrapor esse crescimento do desmatamento, do que está a crise que envolve o Amazonas? Olha, o que vem sendo feito, principalmente, o que é muito importante, muito legal de ver no contexto da sociedade civil atuante na Amazônia, é o trabalho em rede. Então, há um trabalho cooperativo entre a maior parte das organizações da sociedade civil, e isso inclui não só organizações ambientalistas, como a que eu represento, mas também organizações de base, né, indígena, movimentos sociais, ribeirinhos, quilombolas, universidades, né? As universidades estão sendo um ponto de divergência e de combate também é o que está acontecendo, né? Universidades, instituições de pesquisa como o Museu Guild, o INPA, né? O Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E um ponto importante é que nós vemos que ainda existem setores de governo que tentam ainda, mesmo sob uma gestão política negativa, nós vemos uma tentativa na parte técnica, digamos assim, no braço técnico, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, a gente vê uma tentativa de, mesmo que não com uma postura crítica politicamente, mas tentando fazer a coisa continuar, as ações continuarem de uma forma mais técnica, né? Então, por isso que às vezes assim você ouve, não, há um combate, desmatamento, queimadas, tal, tem uma frente. Aí passam uns 2 meses, aquele funcionário é exonerado, é afastado, muda de setor, né? Nós vimos aqui, inclusive, no próprio INPA, né, nós tivemos funcionário de 30, 40 anos de carreira sendo transferido do INPA para o IBGE, sabe? Ou funcionário de órgão de fiscalização como o IBAMA, indo fazer trabalho burocrático. Então, isso que acontece, você tem uns ciclos, né, dentro da esfera técnica e um medo muito grande de dar respaldo à sociedade civil aqui. Eu queria ouvir o Ivo. Eu queria agora ouvir o Ivo a respeito do processo de educação ambiental. Ivo, como colocar na agenda, na cabeça do morador dos grandes centros urbanos do país para a gravidade que acontece em relação ao meio ambiente no Brasil? Então, eu queria referir, e aí acrescentando ao que o Durigan está indicando, a importância, eu creio, da articulação das igrejas. Eu vou falar no plural, que há um esforço de ecumenismo, mas é principalmente da Igreja Católica de toda a Amazônia, não só da Amazônia brasileira. Aí se criou a rede eclesial panamazônica e há um trabalho intenso deles no sentido de tentar mobilizar as comunidades todas, tomando consciência do que está acontecendo na linha de defender a própria Amazônia. Mas eu queria indicar um passo a mais que foi dado, e aí ligo depois com todo o Brasil. A REPAM foi também convidada por outras entidades que organizaram o que se chamou uma Assembleia Mundial para a Amazônia, ou pela Amazônia. Essa Assembleia teve como protagonistas mais importantes, que na verdade são 3 redes, justamente a REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica, o Fórum Panamazônico, que vai acontecer inclusive de forma virtual, a sua 9ª reunião agora em novembro, certo? E sediado lá na Colômbia, não foi possível fazer presencial, e mais os povos indígenas da Amazônia, que são articulados pela COICA, que é também uma grande rede. Então, veja, indígenas, eu diria, entidades da sociedade civil, que é o FOSPA, e aí junta todo tipo, e as igrejas. E realizaram essa grande Assembleia Mundial pela Amazônia. Segundo se sabe, mais de 3.500 pessoas, de alguma forma, participaram dela. Agora, veja, aí eu ligo com o trabalho em que eu estou envolvido e também puxando estas articulações em apoio. Nós estamos procurando desenvolver no Brasil uma mobilização que é dupla. Primeiro,
em defesa ou em conquista, mobilização para conquistar o reconhecimento dos direitos da natureza, que os indígenas nos ensinam a chamar, e ela é a mãe terra, é a mãe de todas as formas de vida que nós conhecemos. Então, uma mobilização pelos direitos da natureza, mas junto, de modo especial, trabalhando a consciência da inter-relação entre os biomas, e aí cuidando especialmente da Amazônia, porque dela dependem todos os biomas do Brasil e da América do Sul, para não dizer muitos outros espaços do planeta todo, da existência da floresta amazônica com sua biodiversidade e seus povos. E da então, importância, nesse sentido, né, estamos trabalhando em todo o país. Não só para o mundo, mas para o Brasil também. Franklin Valverde, a essa pergunta eu deveria fazer a você também. Se você acredita numa mobilização, numa educação ambiental, aproveitando as eleições municipais, sensibilizando o cidadão comum para esse aspecto importante e fundamental? Olha, João, eu sinceramente eu não acredito não. Eu acho difícil a forma como está a discussão colocada no Brasil hoje, de uma certa forma, no debate municipal, que deveria ser essencialmente municipal, eles começam a tratar coisas mais questões ideológicas nesse gabinete do ódio que tem alimentado as redes sociais atualmente. Acho que infelizmente não haverá espaço para isso, Joel. E aproveito também para dizer a você que talvez algumas notícias importantes possa ser dada pela Rádio ONU também, que é a nossa parceira de conteúdo. É verdade. E agora nós então vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A Unicef diz que a pandemia jogou outros 150 milhões de crianças na pobreza. Mônica Grayle, de Nova York, tem as informações. Cerca de 1 bilhão e 200 milhões de crianças estão vivendo na chamada pobreza multidimensional, a que inclui falta de serviços básicos como água, educação e saúde para o desenvolvimento dos menores. Esse número aumentou 15% desde o início da pandemia, que jogou mais 150 milhões de crianças na pobreza. A conclusão é parte de um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, e da ONG britânica Save the Children. Segundo o relatório divulgado em Londres e Nova York, o aumento de 15% ocorreu em países de rendas baixa e média. Foram utilizados dados sobre educação, cuidados de saúde, moradia, nutrição, água e saneamento em mais de 70 nações. O estudo mostra que cerca de 45% das crianças foram severamente privadas de pelo menos uma dessas necessidades numa análise antes da pandemia. Para o UNICEF, com as consequências da Covid-19 na economia, esse quadro deve piorar nos próximos meses. A diretora executiva do UNICEF, Henrietta Fore, contou que as medidas de combate à doença aprofundaram a situação de pobreza de milhões de crianças. No estudo, o UNICEF afirma que, para compreender a extensão da pobreza infantil, é preciso analisar todas as dimensões e implementar políticas em várias frentes. Ações de proteção social, políticas fiscais, investimentos em serviços sociais e emprego servem para apoiar as famílias e são críticas para tirar as crianças da pobreza. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. O que é grave, Franklin, é que entre esses 150 milhões de crianças na pobreza, boa parte delas estão no nosso país. É verdade, João. Infelizmente, o mundo será outro depois da pandemia e será um mundo mais miserável, nem pobre, mais miserável. É muito triste que, até pela incúria de certas administrações, e estamos aqui no caso do Brasil, que está jogando o país nesse buraco. E eu queria aproveitar, João, e colocar uma questão que me parece bastante importante para o tema de hoje, né, já que a gente está tratando do meio ambiente, do desmatamento e as queimadas no Brasil. Há uma década, pelo menos, se não mais do que isso, se falava muito do desenvolvimento sustentável. Eu queria colocar esse debate para o Ivo e para o Carlos. Como falar em desenvolvimento sustentável no panorama que nós estamos vivendo hoje de destruição do nosso bioma amazônico e pantaneiro? Ivo. Olha, nesse sentido, eu acho que nós temos que trabalhar bem com as informações.
eu faço o confronto, por exemplo, nessa crise agora de falta de arroz e da explosão de preços do arroz, né? Eu faço uma contraposição das informações que começam a circular em relação à produção de arroz agroecológico, que está crescendo em nosso país. Agora, está crescendo em áreas em que, evidentemente, o governo e aqueles que são mais poderosos não querem falar. Está crescendo nas comunidades que trabalham com agroecologia e está crescendo particularmente nas áreas de cooperativas organizadas pelo MST. Então, aí não se pode falar, porque esse seria, como diz o presidente, um dos cânceres que ele não consegue matar, né? Porque ele chegou a falar isso. Aliás, falando, viu, Durigão, vocês também que são aí ONGs da Amazônia, ele disse que tá sendo mal falado o Brasil por causa desse câncer que ele não consegue matar, as ONGs. Então, nesse sentido, eu queria, inclusive, estimular vocês a trabalhar nessa área da comunicação, das rádios, a informação sobre o que o povo abandonado, agora no caso do povo camponês, dos pequenos produtores, sem recursos. O Bolsonaro negou que tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional, de apoio e recursos. Então, praticamente sem recursos, certo? Os indígenas, os camponeses, ribeirinhos da Amazônia e de todo o território estão fazendo um esforço hercúleo para poder manter a produção de alimentos, que é o que chega na mesa dos brasileiros. E chega com preço razoável, porque eles procuram ver melhores condições de vida para todos que estão envolvidos na rede de cada tipo de produto e não entram na especulação, como estão fazendo agora os que estão controlando o arroz, porque o governo federal renunciou à sua obrigação de ter depósitos para poder fazer controle de preços e entregou isso para as empresas. Então, o que nós estamos tendo nos supermercados é preço de monopólio, é preço imposto, inclusive não só do arroz. O arroz hoje agora é simbólico. E olhe, o arroz agroecológico que o MST vende está ainda hoje a R$ 5,80. E não houve nenhuma mudança de preço. Então, nesse sentido, eu queria primeiro, louvar o nosso povo pela sua resistência, pela teimosia com que procura cultivar a terra. E no caso da Amazônia, o cuidado que eles têm, inclusive, que estão aprendendo a fazer junto com a floresta e não destruindo a floresta. Agora, os meus pêsames são dados para o governo e os grupos econômicos que ele apoia, que aí sim estão iludidos de que poderão, inclusive, acabar com a Amazônia, acabar com o Pantanal, acabar com o Cerrado, para poder botar mais pata de boi. Vão morrer os bois e vão morrer os senhores dos bois, e nós talvez não vamos morrer junto com eles de imediato, porque continuarão os povos simples e abandonados a produzir alimentos, e alimentos mais saudáveis. Carlos, eu quero ouvi-lo. Olha, é uma questão muito bacana que o Franklin traz. Eu acho que o Ivo tocou em pontos super importantes, né? Essa questão do câncer, né? Eu acho, assim, a gente fica surpreso sempre, né? Do ponto de vista mais negativo, no histórico recente dos ataques desse governo às instituições, né? Primeiro as universidades, onde só existem maconheiros, né, e balbúrdia. Agora, depois, na sequência, as instituições de pesquisa que estão aparelhadas pela esquerda, né? E agora, mais recentemente, as ONGs que defendem interesses obscuros, internacionais, globalistas, querem nossas riquezas, né? Então, nós sofremos muito esses discursos do presidente. São como uma palavra-chave
que é jogada para os seus seguidores mais ferrenhos para atacar até fisicamente pessoas e instituições por aqui. Então, nós sofremos ameaças muitas vezes, ou xingamentos, né, via internet, tudo isso está acontecendo. Quando ele lança um papo sobre o inimigo. Sobre a questão da sustentabilidade, eu gostaria de mencionar um ponto super importante, que é a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Que é uma agenda que vem sendo construída desde os anos 70, né? O conceito de sustentabilidade é um conceito que vem sendo aprimorado por décadas, né? E questionado, né? Do ponto de vista social, econômico e ambiental. E os ODS, né? Como são chamados, eles são hoje, os 17 objetivos, eles são uma agenda muito interessante, da qual o Brasil é signatário, que é, até 2030, nós temos ações concretas voltadas a uma série de frentes para a gente construir uma sociedade mais sustentável do ponto de vista dos três elementos aí, né, econômico, social e ambiental. Veja o caso, por exemplo, do cenário que nós vivemos hoje, né? Nós temos experiências realizadas por universidades, ONGs, movimentos sociais, mostrando que é possível produzir mais e melhor, e inclusive gerando mais ganho econômico, e isso não é incentivado, pelo contrário, isso é colocado como uma conspiração contra o modo de produção, o modo da economia vigente. A questão da pecuária na Amazônia. A pecuária na Amazônia é uma das menos produtivas do mundo, é menos de uma cabeça de boi por hectare. E é um processo claramente estudado há muito tempo, mostrando que é um processo de ocupação de terras de forma ilegal, terras públicas, né? E muitas vezes terras de comunidades, terras de indígenas, né? E isso é um processo que está sendo incentivado agora. Tem um estudo recente mostrando que a produção de açaí ou de cacau pode ser 15 a 20 vezes mais lucrativo do que a pecuária na Amazônia. Isso, essa frente de construção de projetos de uso da floresta em pé é escamoteado pelo governo e pelas organizações que apoiam financeiramente. Então, é feito um trabalho de formiguinha por ONGs, por movimentos sociais e por universidades que não aparece. Enquanto isso, se busca incentivar uma economia voltada a interesses internacionais, esses sim, né? Interesses internacionais de fato, que é voltada para a exploração do nosso minério, a exploração do nosso território de uma forma criminosa, muitas vezes, que é essa apropriação ilegal de terras. Ivo, uma perícia divulgada pelo Centro Integrado de Multiagências de Coordenação Operacional, o CIMAN, de Mato Grosso, apontou que o fogo que atinge o Pantanal em Mato Grosso é causado por ações humanas, em situação como queima de pasto, fogo em raízes de árvores para retirada de mel e incêndios em equipamentos agrícolas. Em Mato Grosso do Sul, 5 fazendeiros são investigados pela Polícia Federal. Essas ações humanas vão destruir o que nós temos de importante no Pantanal e em Mato Grosso. Como coibir, Ivo? Como a sociedade civil pode reagir a uma questão urgente como esta, Ivo? Na verdade, aqui se coloca um desafio de caráter político mesmo. Político e de responsabilidade política regional e nacional. Veja, no ano passado, no dia 9 de agosto, foi lembrado, ontem à noite, inclusive no Fantástico, eu estava vendo lá, porque eu queria ver as imagens que iam, e também a versão que iam apresentar. Ontem eles colocaram, dia 9 de agosto de 1919, na Amazônia, houve o Dia do Fogo, certo? Os fazendeiros se organizaram para poder pagar gente para botar fogo em diferentes pontos da floresta para poder dar o que resultou exatamente na explosão de fogos no ano passado, de incêndios. E por isso são incêndios claramente criminosos. Só que, por exemplo, o governo federal faz de tudo para que não sejam levados a julgamento esses responsáveis. Nunca foram publicados durante esse ano, inclusive, os nomes
das principais pessoas e dos fazendeiros, dos grileiros, responsáveis por esse desmatamento crescente, que o Carlos estava denunciando antes, e não houve nenhuma atitude. Eles não encontram essas pessoas, nada. Aí, claro, de vez em quando eles multam, só que depois não cobram a multa, perdoam as multas. Então, no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, o que está acontecendo agora, com certeza absoluta, eu aposto minha mão nesse sentido, de que boa parte dos fogos foram provocados para alargar as áreas que aí eles dizem, bom, agora já não tem floresta aqui, então não se justifica fazer preservação. Então deixa nós criar mais boi, plantar mais soja, fazer mais coisas. É claramente um incêndio instrumental e com o objetivo de aumentar as áreas griladas e depois se coloca a gravata do título de propriedade, a maioria das vezes com corrupção e contribuição de governos regionais, insisto, e nacional. Se quisermos enfrentar isso, aí nós precisamos realmente mudar a orientação política com que se olha isso. Olha só, no tempo da ditadura, até o Enfio fez um filme que depois ficou incompleto, né, porque ele morreu por causa da doença dele, deu no New York Times. Então, o que era o filme? Ele dizia o seguinte, aqui no Brasil só acontecia alguma coisa de política, por exemplo, de defesa do meio ambiente, se saísse no New York Times, lá nos Estados Unidos, certo? Aí, o governo aqui se sentia mexido e agia. Agora o nosso governo está aliado do governo de lá, que é contra o New York Times. Então, nós temos a extrema-direita, a nível mundial, e no caso dos Estados Unidos e Brasil, em aliança, e não dão ouvidos para nada, a não ser para eles próprios, que ficam afirmando o tempo inteiro mentiras. Ou seja, Ivo, saiu na imprensa internacional, mas não repercutiu exatamente pelo motivo que você acabou de falar. Agora nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a Júlia Pereira. Olá, Júlia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Joel, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Quais as informações que você traz hoje? Bom, primeiro a coalizão Clima, Florestas e Agricultura, movimento que reúne mais de 200 representantes do agronegócio, do terceiro setor e da academia, apresentou ao governo 6 medidas que podem reduzir imediata e permanentemente o desmatamento, principalmente na Amazônia Legal. A iniciativa tem como objetivo apoiar de forma prática as mobilizações recentes de investidores da sociedade civil e de outros setores também, que demonstraram preocupação com o desmatamento na região. E para tentar minimizar o sofrimento dos animais que estão sendo resgatados por grupos atuando na região do Pantanal, uma força-tarefa coordenada pelo Comitê do Fogo construiu um posto de atendimento emergencial a animais silvestres. Mas eles precisam de investimento para promover as ações. Então, pensando nisso, as organizações Amparo Animal e Amparo Silvestre lançaram a campanha Pantanal em Chamas com a finalidade exatamente de captar os recursos para essas ações. E, por fim, os representantes de organizações sociais, da sociedade civil, empresas e outras associações que uniram captar recursos para financiamento coletivo para criar a Brigada Haroldo Paulo Júnior, que está atuando para a diversidade no Pantanal, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, essas duas campanhas que eu citei aqui, os links, para quem tiver interesse em ajudar, estão lá no nosso site, que é observatório3setor.org.br. Muito bem, obrigado pelas informações. Você volta na semana que vem. Obrigada. Muito bem. Ô Ivo, queria repercutir com você, com o Carlos, essa iniciativa. Me parece que o desgaste internacional está provocando uma mudança em parte do agronegócio aqui no país. É verdade, isso é o que tem sido noticiado. Eu espero que seja verdade, entendeu? Quer dizer, eu estou torcendo que seja uma notícia verdadeira. Agora eu já vou fazer uma previsão. Se por acaso
essas pressões do agronegócio, da parte do agronegócio, forem verdadeiras, inclusive sobre o governo, sabe o que esse agronegócio vai ser acusado daqui a pouquinho? De que ele também entrou a ser socialista e comunista, certo? Assim como, inclusive, esse pessoal dos Estados Unidos e do governo do Brasil acusam, inclusive, os grandes banqueiros que, até num documento conjunto, pediram, por favor, cobrem mais impostos de nós, certo? Porque eles se deram conta de que está absurda a concentração da riqueza no campo financeiro, e aí eles dizem, cobrem mais impostos, porque isso vai viabilizar políticas públicas. Não. Qual foi a resposta dele? Esses caras estão sendo comunistas, financiam, inclusive, aquela Greta lá que fica falando mal de nós, certo? Está tudo vendo sempre esse pandemônio como se tá contra eles, que são os únicos donos da verdade. Os únicos que sabem que a Terra é plana e que, por isso, para fazer progresso, a gente tem que planar toda a Terra. Meu Deus, me desculpe eu fazer essa invocação a Deus, mas eu digo, meu Deus, como Deus está sendo mal usado, ofendido, vilipendiado por essa gente, e como a verdade está sendo ofendida, negada, sabe? Vilipendiada. Eu quero muito, sim, eu quero e vou teimar até os últimos dos meus dias de lutar pela verdade, de lutar para que o povo possa ter consciência e ter recursos mentais para não se deixar envolver por esse tipo de ondas de fake news ou de mentiras, de falsidades, de negação em relação às pessoas e de ódio, para que se mate todo aquele que pensa diferente de nós e propõe caminhos diferentes. Nós precisamos juntar pessoas conscientes para poder enfrentar politicamente isso que eles querem enfrentar com armas, com revólveres, com negação do direito de existência. O Franklin, essas iniciativas divulgadas aí agora no site do Observatório Terceiro Setor, você confia que elas poderão dar algum resultado a médio prazo? Sem dúvida, Joel. Nós iniciamos agora, nesse mês de setembro, uma campanha que chama-se Observatório em Movimento. E qual é o objetivo dessa nossa campanha? É apresentar para o nosso público informações e sugestões sobre a pós-pandemia, com orientações de especialistas de várias áreas do conhecimento, de como viver melhor nesse período. E, Joel, eu queria aproveitar e também convidar a todos e a todas que nos sigam em nossas redes sociais. No facebook.com/Observatório 3 Setor, Instagram, @Observatório 3 Setor. E também no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. E eu tenho uma informação aqui importante para enriquecer o nosso debate aqui com o Ivo e com o Carlos, que é da enquete que nós publicamos no Instagram agora recentemente. Nós fizemos uma enquete e os nossos seguidores e seguidoras, nós perguntamos se eles acreditavam que o governo Bolsonaro é responsável pelas queimadas no Pantanal. Olha só os números, Joel. 81% das pessoas que se manifestaram responderam que sim, o governo Bolsonaro é responsável pelas queimadas no Pantanal. E 19% acreditaram que não eram responsáveis, o governo não é responsável pelas queimadas. Ou seja, majoritariamente, entre os nossos e as nossas seguidoras, ficou claro que o governo tem a sua grande parcela de culpa nas queimadas que acontecem no Pantanal. E também a gente podia colocar de rodão aí a questão da Amazônia também, não é só o Pantanal. E uma questão que eu acho importante, que o Carlos Durigan levantou, e eu acho que é importante de aprofundar, Joel, é a questão da savanização da Amazônia. Isso me pareceu estranho, eu fiquei assustado quando ele falou essa questão, né, dessa mudança desse bioma, né? O que de negativo trará para nós brasileiros e para o mundo essa dita savanização da Amazônia? Carlos. Pois é uma situação bastante ruim, né? Alguns pesquisadores brasileiros, desde os anos 70, já tinham, por conta até de trabalhos que vinham sendo feitos, né, de acompanhamento de clima localmente e da cobertura vegetal,
esse alerta já começou a circular no final dos anos 70. E hoje em dia está ganhando muito corpo, alguns estudos têm demonstrado, e algumas constatações já têm demonstrado também, que muitas zonas do arco do desmatamento, né, que pega toda essa faixa sul da Amazônia, né, que é a transição bioma Cerrado, bioma Amazônia, muitas zonas dessas áreas já estão se transformando. Então, assim, já existem áreas com grande extensão de pasto sujo, né, como a gente chama, que é aquele pasto que vai aí criando uma vegetação arbustiva, algumas áreas que sofrem fogo periodicamente e que acabam aí se constituindo mais por plantas que conseguem ter plantas de ciclo curto de vida, né, e uma outra espécie que aguenta mais o fogo. Então, as áreas, a gente tem já 20% da Amazônia, pelo menos, já deixou de ser floresta amazônica, né? E provavelmente mais uns 10% da região é a floresta empobrecida, né? A floresta onde fogos sequencialmente, né, todos os anos acontecendo, acaba gerando um empobrecimento, aquelas árvores menos suscetíveis, menos resistentes ao fogo, acabam sucumbindo, e aí vai dando espaço para uma vegetação secundária, e isso é bastante preocupante. E alguns estudos mais recentes já têm demonstrado essa mudança de média na temperatura e também na precipitação, né, nas chuvas. Então, já há áreas, como eu tinha mencionado, né, entre 1,5 grau e 2 graus de aumento na temperatura média anual e a redução drástica de chuvas também. Então, nós já estamos vivendo aquele período preconizado pelos cientistas voltados à mudança no clima, que é esse de extremos, né, extremos climáticos, e no nosso caso, extremos climáticos mais secos, né, e propiciando aí um aumento também das queimadas e desmatamento. Ô, Carlos, o cidadão completar comum... um ponto. Posso completar um ponto? Pois não, por favor, Ivo. Porque eu acho o seguinte, ontem mesmo, de novo, na reportagem, aparecia qual é a consequência do aumento da temperatura das águas dos oceanos, no caso do Atlântico e até no outro lado, o Pacífico, certo? E aí eles davam o desenho da redução, mudança dos ventos e da umidade que vinha do mar sobre a Amazônia, que se combinava com a umidade criada pela própria floresta amazônica, e criando os chamados rios voadores. Como isso diminui, não chega ao Sudeste. Aí, ó, vocês que estão em São Paulo, não chega no Sudeste e não chega no Sul. Então, falta a umidade que, historicamente, segundo as energias da Mãe Terra, se fazia assim, tanta umidade na Amazônia, com ventos circulando, chegavam no Sudeste, no Sul e em toda a região. Agora já estão diminuindo, e se houver um não retorno da destruição da floresta amazônica, e aí chegarmos a esse tipo de cerrado na Amazônia, não vai se produzir essa umidade. Então, não tem como os ventos levar essa umidade aí para a região de São Paulo. Então, atenção, tem quem diz que aqueles que estão apostando em querer repetir na Amazônia a destruição de floresta para poder fazer agronegócio, estão dando um tiro no pé. Eu digo, estão dando um tiro na cabeça, estão dando um tiro no coração e no bolso deles, certo? Por quê? Porque nada disso vai funcionar por muito tempo. Olha, eu estou acompanhando, viu? Eu estou acompanhando a região sul. Nós estamos organizando grandes seminários da região sul, tentando responder a seguinte pergunta: o que é que está acontecendo no sul do Brasil? É a região que mais está sentindo a questão das mudanças climáticas extremas. Coisas absurdas que estão acontecendo lá. E isso fruto dos últimos 40, 50 anos. Então, nós, humanidade, nós, gaúchos de origem, nós, seres humanos, temos que nos perguntar o que nós estamos fazendo com a nossa casa. E nós parece que estamos querendo construir
a nossa própria destruição. Ivo, pela tua fala, não só problemas econômicos, mas também na saúde do cidadão comum, né? Tudo. Isso eu queria repercutir com o Carlos. Carlos, o cidadão comum do Amazonas tem consciência da importância da biodiversidade que existe no seu estado? Por exemplo, essa consciência pode se refletir nas próximas eleições municipais que devem acontecer em novembro? Olha, é uma boa questão, viu? Eu vejo, assim, eu já vivo na região há mais de 25 anos, né? E eu trabalho muito com comunidades indígenas, não indígenas, e sempre com essa questão da agenda da conservação e manejo, né? Da floresta, dos recursos naturais, da pesca, da caça, etc. Eu percebo, assim, existe uma ligação super arraigada das pessoas que têm esse contato direto com a natureza, principalmente pessoas que vivem em cidades pequenas ou na floresta, né? Mas nós temos um paradoxo. Nas grandes cidades amazônicas, como é o caso de Manaus, Belém e outras capitais, e ao mesmo tempo na grande faixa do arco do desmatamento, existe um processo de transformação social, de uma transformação até cultural, onde as pessoas estão vivendo em condomínios, em shopping centers, em áreas, digamos, bolhas urbanas, e estão deixando de perceber a Amazônia que o cerca. Então, as grandes cidades estão perdendo esse vínculo aos poucos, né? Existe, assim, um sentimento coletivo da importância e do como é importante, das riquezas que existem, né? Da peculiaridade, da alimentação, né? Das frutas, da comida diferente, do pescado, né? O peixe é muito importante para a cultura amazônica, mesmo nas grandes cidades, mas eu vejo que, assim, ainda há, assim, sabe, aquele sentimento de que o mato tem inseto, tem isso, se eu sair da cidade eu posso pegar malária, sabe, ainda tem uma cultura urbana se formando que está se distanciando da Amazônia, né? E isso é muito influencia muito as escolhas, né? Tanto que a gente vê agora no processo nós vamos entrar nesse processo eleitoral, eu ainda não vi nenhum candidato com um discurso amazônico, né? Sempre é aquela questão das promessas saúde, educação, melhoria de serviços, melhorar empregos, né, no espaço urbano, né? A população urbana na Amazônia é mais de 70%, né? Quase 80%. E estão concentradas nas grandes cidades, né? As pessoas vão às grandes cidades em busca de serviço e educação, né? Principalmente trabalho. Você vê a questão da saúde agora com a pandemia, o Amazonas só tem UTI em Manaus. Tem 60 e poucos municípios, né? Tem município no Amazonas que é maior do que o território da França, né? E, no entanto, você só tem UTI, serviço de internação de urgência, em Manaus, né? Como que você convive com questões além da pandemia, né? Que nós temos muitas, né? Então, isso acaba trazendo as pessoas para as grandes cidades, elas vão se transformando e vão dando as costas para a Amazônia, né? Aquela Amazônia que todo mundo ama, as pessoas começam a ver como um problema. Não, é mais importante ter essa estrada para nos conectar ao resto do Brasil do que manter a floresta em pé ali, entendeu? E dedicando a sua vida a viver dentro dos grandes shopping centers, né? Isso, tem essa coisa, esse é um paradoxo, né? Mas existe isso, né? Mas, claro, não é, eu acho que é uma parte, né, da população que é a vida urbana, né? A vida urbana nos leva a isso, né? Eu acho que as pessoas estão perdendo aquele link com a natureza. A perda do link com a natureza. Ivo, você acredita que esse link pode ser resgatado nas eleições municipais? Olha, eu acho que vai avançar, mas muito pouco ainda nas eleições, justamente por causa do clima que foi lembrado antes, né? Nós estamos num clima político tão, como é que eu digo, tão marcado por essa contraposição entre, ai meu Deus, eu não gosto nem de falar a frase, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Usada para poder passar a mentira, para poder passar o ódio,
para o Deus que que estaria ligado a essa frase, que seria o Deus do amor, radical, inclusive, de dar a própria vida pela pessoa que ama. Mas agora estamos usando, inclusive, isso para justificar as mentiras. Então, nesse contexto, não é fácil seguir, digamos, crescendo a consciência. Agora, eu não sei, viu? E graças a Deus eu não sei qual é a mudança que pode estar se operando nas pessoas vendo essas notícias que saem toda hora sobre a questão dos incêndios em relação aos biomas importantes do Brasil. E é possível, com essas informações, é possível que saia, que produza alguma mudança na cabeça, sobretudo dos moradores dos grandes centros urbanos, que ainda não colocaram na sua agenda a questão ambiental. Ivo, foi muito bom fazer o programa com você. O seguinte, antes que você diga, eu só quero te dizer que nós temos mais 5 minutos. Tá bom. E você, o Carlos, foi rápido, avançou muito rápido o nosso horário. Foi um bom programa, né? Foi um bom programa. E eu quero que você, essa sua fala já seja a sua conclusão final, em mais 30 segundos, para você contar se você é uma pessoa esperançosa em relação ao meio ambiente e o que nós podemos fazer, cada cidadão. O ouvinte do nosso programa agora, o que você poderia dizer para ele a respeito de que medidas cada um de nós pode tomar para salvar o nosso meio ambiente? Começo com você. Você conclui aquilo que você queria falar e mais 30 segundos para fechar o nosso programa. Tá bom, e por isso, daquilo que eu estava falando, eu creio que nós precisamos convidar as pessoas, não só olhar o fogo e ser a favor ou contra o fogo, mas sim perguntar, esse fogo está doendo em você? Por quê? Porque isso coloca a possibilidade de nós dialogarmos com as pessoas para nos redescobrirmos como parte da Terra, como parte da natureza, como parte dessa mãe que o Papa chama de casa comum, mãe de toda forma de vida. Eu acho que esse é o caminho em que as pessoas podem se redescobrir seres humanos responsáveis pelo seu ambiente de vida e fazer isso com alegria e felicidade. A sorte da Terra vai ser a minha sorte, então eu tenho que cuidar da Terra se eu quero viver. Muito bem, claro, suas conclusões finais, Carlos. Você que vive aí no Amazonas há mais de 20 anos, o que você diria para o cidadão aqui de um grande centro urbano como São Paulo? O que nós devemos fazer para preservar o meio ambiente, acabar com as queimadas, enfim, resgatar a nossa relação, como disse o Ivo, com a terra? Olha, é uma questão que eu sempre me coloco, né? Eu vejo assim, há uma importância, por exemplo, uma coisa que eu estava pensando esses dias, quando nós temos um aumento de passagem de ônibus de 50 centavos ou de 80 centavos, você vê uma mobilização nas ruas, você vê as pessoas indo para as ruas cobrar mudanças, né? Quando você vê 2,4 milhões de hectares no Pantanal sendo queimados criminosamente, tudo bem, as pessoas estão se manifestando, mas você não vê as pessoas irem para a rua, né? A Amazônia e o Pantanal, assim como outros biomas brasileiros, Cerrado, a própria Caatinga, nós estamos perdendo um patrimônio natural que é do brasileiro, não existe ameaça a essa soberania, mas as pessoas, ao longo da história, os brasileiros venderam a sua natureza, venderam a sua cultura para o mundo. O mundo nos ama em termos de cultura, em termos de natureza. Então, quando o mundo se preocupa com a Amazônia, não é para tomar do Brasil ou dos países amazônicos, é para... Olha, nós somos solidários a vocês, nós queremos ajudar vocês a cuidar dela. E assim, o que eu vejo assim, hoje, o que nós podemos fazer, eu acho que nós temos, como eu mencionei, há uma agenda super importante, que é a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu sugiro todo mundo dar uma olhada lá. São 17 objetivos que envolvem várias questões. E no nosso dia a dia, eu acho que é super importante nós termos... atuar fortemente, sabe, não apoiar políticos que têm um discurso mentiroso, ou um discurso, ou mesmo assim, eu vejo muitas vezes igrejas, né, algumas igrejas se colocando contra esse interesse público, né,
com mentiras, né? Eu fico falando, pô, será que esse pessoal leu o Apocalipse? Já ouviu falar nos falsos profetas? É verdade. Então, olha, Carlos, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E a gente tem que cuidar da qualidade de vida das futuras gerações. Eu agradeço a presença de Ivo Poleto, cientista social, a Carlos Dorigan, geógrafo e diretor da Associação de Conservação da Vida Silvestre. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, pontualmente, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.